estar na lei como um sistema de salvação para tentar me salvar pelas obras, e quando isso falha, eu estou perdido. Estar debaixo da lei significa algo contrário. Uma vez que quebrei a lei de Deus, estar debaixo da lei significa morte, porque a Bíblia diz: o salário do pecado, ou o salário da quebra da lei é o quê? A morte. Estar debaixo da graça significa que venho a Jesus. Agora notem o que a Bíblia diz. Ora, nós não sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versos 19 e 20. Então a Bíblia diz que a lei não nos pode justificar, que a lei não nos pode salvar. A lei diz: isto é certo e isto é errado. A lei diz: isso é pecado. A lei é como um espelho. Suponha que esteja vindo do trabalho no meu carro e eu chego em casa e eu tenho um pouco de óleo aqui e um pouco de óleo aqui na ponta do nariz, e eu tenho um pouco de óleo na face e óleo aqui e aqui também. Então eu entro em casa, jogo os meus braços em volta da minha adorável esposa para lhe dar um beijo, e ela diz: querido, você tem óleo no seu nariz, e se encostar no meu, vai sujar o meu nariz também. Você tem óleo aqui e aqui, vai se lavar. E eu digo: querido, eu não tenho óleo no rosto, não sinto nada. E ela diz: querido, eu estou certa de novo, olhe no espelho. Então eu vou lá e ela está certa. Há óleo no meu nariz, e óleo no meu queixo, e óleo na minha face. O espelho não me limpa. Ele simplesmente diz: Mark, é melhor você pegar o sabão e se lavar, porque pela lei vem o conhecimento do que? Do pecado. A lei revela o que o pecado é. Me guia a Jesus e sua graça me justifica, sua graça me perdoa, sua graça me limpa. Estar debaixo da graça significa que eu aceito a graça de Deus como meio para a minha salvação. Eu aceito o seu perdão, eu aceito sua misericórdia pela fé. Eu aceito a morte de Cristo no lugar dos meus pecados. Talvez possa ilustrar assim. Há algum tempo atrás eu estava fazendo uma série de palestras como esta, e eu saía do local de reuniões e eu estava com pressa. Algumas vezes pregadores estão com pressa. E os sapatos que eu estava usando naquele dia estavam um pouco pesados. E como resultado, esses sapatos pisaram no acelerador com muita força. E então eu parti e já ia na estrada. Eu estava bem, ia a 90, 100 por hora, não era tanto assim. Mas saí da estrada e havia uma pequena rua em que a velocidade máxima era 45 ou 50. Eu estava indo, eu tenho que falar a verdade, 70, talvez 75. Talvez 15 ou 20 a mais do limite de velocidade. Um daqueles rapazes, vocês sabem, de uniforme escuro com distintivo e um capacete preto. Meus tradutores terão que descrevê-los para suas línguas, mas continuando. Um desses rapazes de uniforme escuro com um distintivo e capacete, ele acenou para mim e eu pensei: quem poderia ser? Por que não reconheci? Eu sabia que não estava acenando para mim. Então parei no acostamento e saí do meu carro e ele disse: eu quero a sua carteira, me dê a sua carteira. Então imediatamente eu puxei minha carteira ministerial e dei a ele. Ele olhou e disse: pastor, eu não quero sua carteira ministerial, eu quero sua carteira de motorista. E eu disse: minha carteira de motorista. Então eu tirei minha carteira de motorista e dei a ele. Eu sabia que se me desse uma multa, uma vez que a polícia começa a preencher uma multa, você está com problemas. Então eu sorri e falei: senhor, antes de preencher a multa, eu posso falar uma coisa? Ele disse: pastor, nada de pregação. Então eu disse: mas senhor, só uma palavra. Ele falou: ok, pode dizer. E eu disse: senhor, eu saí de um auditório onde preguei e você e eu estamos do mesmo lado. Você pega as pessoas depois que quebram a lei e eu as digo para não quebrarem as leis e tento ajudá-las para que não as quebrem. Então pelo menos tenha piedade só uma vez. Você faria isso, oficial? Sim, estamos realmente do mesmo lado. E ele disse: pastor, eu vou ter piedade desta vez. Agora, amigos, voltei para o meu carro, entrei. O que eu merecia? Eu merecia uma multa. Mas ele me deu o quê? Graça. Eu estava debaixo da lei quando eu o quê?
Quebrei a lei, mas ele me deu o quê? Graça. Então eu disse, minha esposa querida, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Eu já estou atrasado, vamos sair daqui. Eu entrei no carro, liguei o motor, cantando o pneu e nós saímos a 120 km por hora, porque não estávamos debaixo da lei, estávamos debaixo da graça. Saímos o mais rápido que podíamos. Está certo isso? Eu entrei naquele carro, meus sapatos eram duros. E eu dirigi bem devagar, olhando no meu retrovisor, e a velocidade máxima era 60 e eu estava a 55, 56 o caminho todo. Porque eu estava debaixo da graça e não queria abusar da misericórdia do oficial para quebrar a lei. Quando você está debaixo da graça, isso te leva à obediência. Você ama tanto a Jesus que você quer obedecê-lo, e isso é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, verso 31. Por favor, leiam comigo, por favor. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quantos de vocês hoje, levantando a mão, dizem: eu acredito que quando somos salvos pela graça, somos levados a amar Jesus e guardar a lei? Posso ver as mãos? Claro, isso faz sentido. A Bíblia diz que nos últimos dias da nossa história haverá muitos falsos ensinamentos por aí. Notem como as escrituras colocam isso. 1 João 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É o quê? Mentiroso. Eu não chamei disso. É uma linguagem muito forte. Qualquer um que disser, eu o conheço, e não guardar os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. É um mentiroso e nele não está o quê? A verdade. Se você quer conhecer a verdade, não vá a um pastor que diz que a lei foi pregada na cruz e abolida ali, porque a Bíblia diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. Não está nele a verdade. João escreveu na ilha de Patmos, escreveu sobre as pessoas que viveriam nos últimos dias, escreveu sobre o plano de Deus aqui embaixo no final do mundo. E João, escrevendo no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, escreveu estas palavras: e o dragão irou-se contra a mulher com raiva. Na profecia da Bíblia, a mulher representa a noiva de Cristo, a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua mente. A última parte da igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 12, 17. Aqui está o grupo dos últimos dias. Aqui está o grupo que ama Jesus. Se eles não se conformam com a pressão da sociedade, eles não se intimidam com a ética social da sociedade, eles não fazem o que lhes agrada, eles fazem o que agrada a Deus. Eles não seguem as tradições dos homens, eles guardam a lei de Deus. Eles não são manipulados pelo jeito moderno que existe. Em seus corações eles o amam, em seus corações eles o obedecem, em seus corações o servem. E quando Jesus vier de novo, a Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência ou adoração dos justos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como Deus descreve seu povo nos últimos dias? Eles amam a Deus, eles amam a Jesus, são salvos pela graça de Jesus, são perdoados pela misericórdia de Jesus, eles amam a Jesus, eles têm fé de Jesus, mas porque amam a Cristo, eles querem obedecer a Cristo, porque foram salvos pela graça, guardam os seus mandamentos. E nos últimos dias da nossa história, Deus de fato terá um grupo de pessoas que virá à cruz, um grupo de pessoas que ama a Jesus, tanto que o amor de Cristo os compele para servi-lo. O amor em seu coração o leva ao serviço. O amor em seu coração te leva a obedecer. O amor em seu coração te leva a querer seguir a Cristo. Kim estava extasiada. Talvez extasiada seja uma palavra muito fraca. Ela estava definitivamente em êxtase. Seu marido tinha acabado de ganhar a loteria estadual de Ohio pela segunda vez. Bom, na primeira vez ele ganhou uma bolada de $100 mil. Mas a segunda vez, porque a primeira vez ele dividiu o prêmio com outra pessoa. A segunda vez ele ganhou bem mais que $1 milhão na loteria. E Kim estava tão extasiada. Ela era milionária, mas havia um problema. Kim
tinha um namorado que não era seu marido. Está tudo bem se ter um namorado, se você é casado com o seu namorado. Quer dizer, se o seu namorado é o seu marido, ou se sua namorada é a sua esposa, aí tudo bem. Mas esse não era o caso de Kim. Ela tinha alguém com quem se encontrava. Agora ela tinha um problema. Ela queria o dinheiro, mas não queria o marido. Então, isso que ela resolveu fazer. História real. Aconteceu este ano. Ela decidiu que contrataria um matador como a parte deste dinheiro e então mataria o marido. Quando estava armando a execução do seu marido por um matador de estilo da máfia no telefone, seu filho de 21 anos de idade, que estava na cozinha comendo, ouviu a trama e descobriu. Ele ouviu o que estava acontecendo pelo telefone. Então imediatamente ele contou ao seu pai. Ele disse: eu não sei se você sabe, pai, mas a mamãe está se encontrando com alguém e mamãe está planejando lhe matar. O pai dele, aliás, o seu pai, então foi na hora à polícia. O marido de Kim imediatamente descreveu o que estava acontecendo. Eles acionaram um intermediário que pegaria o dinheiro. Eles armaram para Kim, para que quando ela viesse fazer o pagamento, ser presa e desse o dinheiro então para um agente do FBI. Kim foi para a prisão. E após o julgamento, depois que foi colocada na prisão, Kim sentou-se lá, a princípio com raiva, surpresa por ter sido apanhada. E por um período de 6 meses, seu marido a visitava sempre. Ele disse: eu não vou jogar fora 20 anos de casamento de repente. Eu não vou fazer isso. Ele a levava até mesmo flores na prisão. Ele a levava presentes na prisão. Seu marido nunca desistiu. Ele realmente retirou todas as queixas contra ela e pagou a sua fiança com o dinheiro da loteria. Kim se desmanchou em profundo pranto. Ela estava livre, então ela jogou seus braços em volta do marido. Ela estava tão contente com isso, tão incrivelmente feliz, que ela disse: você me libertou. Eu merecia estar na prisão. Eu merecia passar a minha vida lá. Eu merecia até morrer se tivesse matado você. Mas você me libertou e eu te amarei para sempre. Eu te amarei para sempre. Eu fui liberta. Eu merecia morrer. Eu merecia ir para a tumba e nunca mais sair de lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Coração egoísta, mente egoísta. Mas como pecador, condenado a morrer, Jesus me libertou. Ele morreu na cruz do Calvário com pregos lhe atravessando as mãos e sangue lhe descendo pelo corpo. Uma ferida aberta em seu coração, lhe rasgando a alma inteira. Sangue em seu corpo, pregos em seus pés, uma coroa de espinhos em sua cabeça e sangue escorrendo. E Jesus lá no Calvário, ele disse: está consumado. Minha salvação foi paga, total e completa. Na cruz há misericórdia, na cruz há perdão. E ao ajoelhar-me lá e olhar nos teus olhos de amor, ao ajoelhar-me lá e ver teus braços estendidos por mim, eu me jogo então aos teus pés. O amor me leva a obedecê-lo. O amor me leva a servi-lo. O amor me leva a dizer: Senhor, escreva a tua lei no meu coração para que eu a ame. Escreva a tua lei na minha mente para que eu a conheça. Senhor, seja lá o que me pedir, eu quero fazer. Senhor, eu quero servi-lo, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou convicto de que Ele é capaz de me guardar. Eu sei em quem creio. O Senhor Jesus Cristo me deu sua justiça. O Senhor Jesus Cristo me salvou. O Senhor Jesus Cristo me limpou do mal. Eu sei em quem creio. Meu Senhor, eu lhe entrego a minha vida. Me dê o poder para servi-lo. Talvez você esteja escorregando. Talvez esteja caindo. Talvez esteja dizendo: a lei do Senhor é muito perfeita, eu não posso guardá-la. Mas o Deus que te convida a obedecer lhe dará forças para obedecer. O Deus que te convida a obedecer lhe dará poder para obedecer.
Este Deus mudará a sua vida. Este Deus lhe fará uma nova pessoa. Este Deus tirará a dureza do seu coração e o fará mais leve. Este Deus tirará a fraqueza e o fará forte. Este Deus tirará a sua fragilidade e lhe dará a sua mão poderosa. Este Deus quebrará os laços que te envolvem. Ele libertará das lutas. Hoje, ao você colocar sua vida em suas mãos e dentro do seu coração, estenda a mão e pegue